Boa noite, graça e paz para todos. Os que vão me ouvir, né? Vou passar aqui para o grupo uma mensagem para que toda a família seja edificada. Essa passagem se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Por texto, no cabeçalho do texto tem a cura do paralítico do Cafarnaum. E diz assim: Ora, aconteceu que um daqueles dias estava ensinando Jesus e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as Judéia, Galiléia, Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um paralítico e procuravam introduzi-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, subiram ao telhado e desceram ele sobre os ladrilhos. E lá descendo o leito para o meio de onde estava Jesus. E vendo-lhe a fé daquele homem, disse Jesus: Homem, perdoados estão os teus pecados. Essa foi a palavra que Jesus dirigiu ao paralítico que estava sendo colocado por cima do telhado. A gente sabe que onde estava Jesus existia sempre grande multidão. Alguns relatos bíblicos, que a gente sempre vai encontrar de passagem em passagem, onde Jesus estava ensinando, era de 3 a 15 mil pessoas. De 3 a 5 mil pessoas. Então era grande e numerosa a quantidade de gente. Mas o que me chama a atenção nesse versículo aqui é que no versículo 18, no versículo 17, a parte B diz assim: E estava com ele o poder de Deus, ou o poder do Senhor, com ele para curar. Amados, eu já ouvi essas passagens e muitas vezes homens pregadores pregando sobre isso. E quando a gente não tem uma visão espiritual aqui, a gente prega um pouco de asneiras, de heresias. Ou a gente começa a colocar palavras e uma visão material onde o contexto passa a ser espiritual. Porque tudo que se trata de Deus é espiritual, entendeu? Então aqui, aqueles homens viram que Jesus estava ensinando. Jesus vinha percorrendo por Galiléia, por Judéia, entrava em várias cidades, em aldeias. Então, onde Jesus estava passando, havia milagre. Onde Jesus estava passando, havia conversão. Onde Jesus estava passando, havia prodígios. Então, as pessoas estavam abismadas com o que aquele homem fazia. E agora começaram a segui-lo. E onde Jesus estava, as pessoas estavam lá, porque também era muito enfermo naquela cidade onde Jesus estava curando pessoas. E muita gente ficou abismada com o evangelho que ele estava pregando, que é as boas novas. Né? Se o evangelho é boas novas, significa que existia um tempo ruim naquela época. E Jesus traz uma novidade, que a salvação agora viria por meio da fé, né? Naqueles que crescem no Filho do Homem, que seria o próprio Jesus. Mas vamos lá. Eu já vi pregadores pregar sobre esse texto e trazendo para um lado material, dizendo assim: Jesus vai usar teus amigos, porque lá foram 4 homens que pegaram um paralítico e vendo que a multidão não tinha como entrar pela porta, eles decidiram colocar pelo telhado. Porém, isso não significa que Jesus vai ter que fazer com que pessoas te ajudem. Também não impede que ele faça isso. Então aqueles homens conseguem introduzir ali. Jesus estava com ele o poder de Deus para curar. Isso quer dizer curar é fazer milagres. Então Jesus olha para aquele paralítico e simplesmente diz: perdoados estão os teus pecados. Motivo suficiente para que os homens que estavam ali de lado, né, os fariseus e os doutores da lei, né, digamos hoje os teólogos, os pastores que entendem demais sobre a lei de Deus e são muitos legalistas e moralistas, começaram a razoar em seu coração e dizendo assim: quem é este para perdoar pecado? Esse homem é uma blasfema, porque só quem perdoa pecado é Deus. Então ali cria uma dissensão entre aqueles homens e eles não aceitam o que Jesus fez. Então Jesus diz assim: qual é o mais fácil? Dizer perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Então Jesus olha para aquele homem e pede para que ele levante. Ele pega seu leito e pede para que ele vá embora. Mas o homem se levanta
curado da paralisia. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui, gente, sabe o que é? É que quando Jesus olha para aquele homem, Jesus enxerga na ótica espiritual uma coisa que nenhum de nós enxergamos se não for devido ao Espírito Santo. O ser humano, em sua ótica humana, ele acha que um milagre só deve acontecer quando ele faz uma cura física. E na verdade, quando Jesus olha para o homem, quando Deus olha para mim e para você, ele enxerga algo além de que a nossa visão. Ele enxergou a necessidade espiritual que aquele homem tinha. Ele enxergou a necessidade, a enfermidade espiritual que aquele homem tinha. De fato, se vocês começarem a ler Bíblia, vocês vão entender que a nação era afligida por causa de pecado. Doenças, pragas, lepra, tudo isso por causa de pecado. Hoje não é diferente. Só que as pessoas não entendem e às vezes pensam que é uma mera coincidência. Não, muita enfermidade é por causa de multiplicação de pecado. Mas vamos lá. Então Jesus olha para aquele homem, ele é paralítico, ele estava ali há anos, ninguém o curava, nem os feiticeiros daquela época, nem a medicina daquela época conseguia curar então aquele homem. Então Jesus olha para ele e disse: homem, perdoados estão os teus pecados. Provavelmente aqueles 4 homens que colocaram, introduzi-lo, aquele paralítico naquele local, podia até ficar meio frustrado e dizer: tanto sacrifício que a gente fez, colocar esse homem por cima desse telhado, esse peso todo, enfrentar essa multidão, e esse homem apenas olha para ele e diz assim: perdoar os teus pecados. Ou seja, é uma frustração, né, gente? Muitas vezes isso pode acontecer com a gente. A gente pede a Deus isso, pede a Deus aquilo, tem alguém enfermo e a gente pede para que cure, para que tire aquele tumor, para que tire aquele câncer, para que ele volte a voltar a andar, para que ele volte a falar. Só que o problema, gente, é que Jesus olha algo a mais do que a gente. Nós estamos preocupados com o que é material e Deus ele vai estar preocupado com o que é o essencial, que é a enfermidade espiritual. Para que o homem seja curado literalmente, ele tem que começar a cura de dentro para fora. Então, quando ele perdoa aquele homem, os fariseus e os doutores da lei ali, eles começam a razoar em seu coração. Jesus, vendo aquele razoamento, ele diz o quê? O que você acha mais fácil? Dizer: perdoar os teus pecados, levanta-te e anda. Então, manda que o homem se levante, diz: agora pega teu leite e vai embora. Então, ou seja, Jesus fez a cura espiritual e a cura física, mas a prioridade de Deus, a prioridade de Jesus e do Evangelho é curar o homem aqui, ó, no interior. Então não se frustrem se vocês pedirem algo a Deus, algo a Jesus, e que aparentemente na ótica humana vocês não enxerguem um milagre, pois provavelmente o milagre já foi feito aqui, ó, no interior da pessoa, tá, gente? Eu já vi pregador estender a mão e: qual milagre você veio buscar aqui? Quem somos nós para escolher milagres? Nós não somos dignos nem de estar vivo. Nós vivemos pela misericórdia de Deus. Porque em Eclesiastes diz que não existe um homem que não peque. Lá se eu não me engano, no Êxodo, ou no Gênesis, se eu não me engano, Jesus diz assim a Abraão: Abraão, me arruma um justo aí para que eu não acho que foi Abraão, ele disse assim: me arruma um justo aí para que eu não destrua essa terra. E ele não arruma um sequer justo, ou seja, somos todos pecadores. Então que todos aqui compreendam que a vontade sempre vai ser a de Deus, a que prevalece é a de Deus. Porém, ele diz lá em Isaías, ou é Jeremias, que os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os teus caminhos. E os planos que eu tenho para ti, e os planos que eu tenho para vós, é plano de paz e de esperança. Amém? Uma boa noite a todos. Fiquem na santa paz de Deus.